Boa tarde. É um prazer muito grande e uma alegria imensa estar abrindo esse encontro com vocês. O nosso encontro anual de distonia não é só um momento de debate, não. É um momento de celebração da nossa vida. A celebração do renascimento de todos vocês que, ao descobrir um diagnóstico de distonia, tiveram que se reinventar. Então, hoje não é um dia para a gente lamentar uma doença rara, porque ela não tem cura. Não dá mais para a gente ficar lamentando, parado. Está na hora da gente pegar essa pedra de tropeço e transformar numa pedra de edificação. Então, hoje é um dia de celebrar essa nova pessoa que nasceu naquele dia do diagnóstico e que, apesar de ter uma distonia, vai ser uma pessoa realizada, vai continuar realizando todos os sonhos, vai continuar vivendo plenamente de uma maneira diferente daquela que você sonhou, mas não ruim. Nós temos que começar também a acreditar nisso. Todos têm adversidades. Seja uma distonia, seja um acidente, seja um casamento que não deu certo, seja, enfim, tantas coisas que acontecem na vida. E a gente tem que se reinventar, como a Nilde um dia se reinventou. E o dia 6 de maio, internacionalmente, não é o dia da distonia, mas hoje no Brasil é, porque foi o dia em que a Nilde descobriu que uma pessoa já havia, né, o Papa Terra já havia dado início a essa associação, e a Nilde resolveu se reinventar para não passar os dias lamentando. Todo mundo aqui é bem jovem, eu estou vendo, né, bem jovem, então há muita vida pela frente. E 1 minuto para vocês, quando vocês estão com muita dor, quanto tempo demora para passar? Parece 1 minuto? Parecem 24 horas, né? Pois é, então imagina uma vida inteirinha pela frente. Quantos minutos vocês vão poder reinventar? Não é hora de contar, é hora de viver, é hora de aproveitar. Esse dia é muito especial. Peço a todos vocês que tiverem celular, que marquem no Instagram de vocês ou nas redes sociais que a transmissão mudou para o YouTube do Vidas Raras, porque tivemos um problema técnico no nosso YouTube. E a gente não parou para lamentar, né? A gente resolveu reinventar. Vai para outro canal, mas vai estar gravado, não é? Não é uma distonia que nos para, não é uma dor que vai nos parar, e não é o canal do YouTube que vai nos boicotar. Olha, Nunca. Olha, a gente tem aqui, gente, uma neuromusa, um príncipe da Pérsia. A gente tem, assim, os melhores médicos estão conosco. E a única coisa que pode acontecer aqui é você passar mal de tanta felicidade. Eu tenho uma grata honra de ter todos vocês aqui, mas em especial você, meu lindo querido, doutor Sidney Gomes. Sim, que é neuromuso também. Que é neuromuso também. Não, vai ser assim. Passado. Eu estou olhando aqui, eu sou mais velho. Não quero agradecer as palavras que você disse, todos nós somos jovens. Sim. Na qual você me incluiu. Muito obrigado. Claro. É que o senhor não está passado. O senhor não está passado. O senhor está experiente, um pouquinho a mais. 50 anos atrás, eu entrei na faculdade. Tá vendo? O senhor tem mais motivos de reinvenção do que a gente. Então é só para agradecer, né? Só. E apesar da Nilde estar tampando o príncipe da Pérsia, nesse painel aqui, nosso painel, teremos só esses médicos maravilhosos, doutora Sara Casagrande, doutor Diego de Castro e doutora Giovana de Aféria. E eu queria só pedir para que a Nilde expressasse o quanto ela está feliz hoje, antes da gente começar. Bom, eu estou realmente muito feliz, acima de tudo, honrada com a presença de cada uma de vocês. São anos, né, nos ajudando, nos auxiliando nos bastidores. Então, gratidão a todas, gratidão a todos. Vocês, pacientes, eu quero que vocês entendam que tudo foi pensado com muito amor e com muito carinho, para levar informação de uma forma leve e que a vida segue, que você não deixe se abater nunca. Eu estou comemorando um ano sem dor, e a minha felicidade é tanta que, às vezes, eu chego a passar mal.
mas eu quero agradecer muito cada um de vocês aqui, e eu não vou me estender muito, porque senão a emoção vai tomar conta, e eu queria mandar as minhas palavras de gratidão para um amigo muito querido, você, menino de rodinha nos pés. Você sabe que eu te amo e amo cada um de vocês, pacientes, médicos, colaboradores. Então é isso. Gratidão. Obrigada, Nilde. Vou pegar seu microfone para você não ficar mais ansiosa. Pode sentar. Eu peço então ao doutor Diego, a doutora Sara e a Gi que possam vir sentar. O tema deles é o que é distonia, causas e sintomas mais frequentes. Vou ficar aqui para a hora de perguntas no YouTube, mas também para passar o microfone para eles. Peço que a gente faça pela ordem do Diego, Sara e Gi, e é com vocês. Vai que a bola é tua. Eu vou começar, primeiramente, né, agradecendo mais uma vez o convite. Mais um ano, né, estamos aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que tem pessoas que vieram de longe, familiares, né, pacientes, queridos, isso tudo é para vocês. E eu amei as palavras da Rô, né, iniciais sobre o reinventar, né, eu falo que o diagnóstico ele não é para paralisar, ele é para libertar, né, porque uma vez que você sabe o que você tem e a ideia hoje é essa, vocês serem munidos de informação cada vez mais sobre o que vocês têm, né, em familiares, com essa informação, a gente consegue nos transformar e melhorar, tá bom? Então, a ideia é essa, a gente vai fazer um bate-papo. Esse primeiro painel, então, é para a gente abordar, vai ser uma coisa bem, bem leve também, vamos abrir para perguntas, enfim, se vocês tiverem dúvidas, sobre o diagnóstico, a classificação da distonia, o que é a distonia, né, como que se classifica essa distonia. Vou falar sobre, a gente vai conversar aqui também sobre como diagnosticar, como é que diagnostica, tem exame, não tem exame, tem que fazer, não tem que fazer, é obrigatório, né, que a gente escuta isso, muitos pacientes, poxa, eu nunca fiz, ou eu fiz um monte, ninguém, não deu nada, então isso tudo a gente vai falar sobre isso nesse primeiro momento. E aí a gente vai entrar no tratamento clínico, medicamentoso, a de reabilitação, e depois a gente vai passar a bola para a segunda parte, que vai aprofundar na neuromodulação, tá bom? Então, só para vocês entenderem como é que vai ser. Eu vou pedir para o Diego, então, começar um pouquinho falando sobre o diagnóstico, né, o que é definição da distonia, e se quiser falar sobre classificação também, e aí depois eu faço um panorama também da parte clínica e eu volto para a parte de exames. Primeiro, obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito gostoso. Gostaria também de ouvir, às vezes, alguma dúvida, alguma pergunta de vocês. Às vezes o que para a gente é muito claro, na cabeça de quem está escutando, a gente não se faz entender. Então, eu acho que é um espaço que a gente tem a oportunidade de realmente trocar, né? Trocar experiência. Os dados mostram que cada paciente com distonia chega a passar em cerca de 10 médicos. Obrigado. Não, imagina. E além de passar em 10 médicos, os pacientes vão demorar cerca de 5 anos para alcançar o diagnóstico. Então, a jornada do paciente com distonia é uma jornada muito longa e muito cansativa. Primeiro porque ela vai envolver uma quantidade de descrédito muito grande, tanto por parte do profissional dos profissionais e às vezes dos familiares. Então é muito comum, às vezes, no caminho do diagnóstico, a gente ter fatores estressores que são muito significativos. E além dessa caminhada de dúvidas, de incertezas e de muito estresse, existe também um fator que eu gostaria de compartilhar antes de falar sobre o que a Sara me pediu para falar. Então, é muito comum que os pacientes sofram de uma série de dificuldades e desafios da saúde mental e que, de alguma maneira, em algum momento, alguém falou que isso era coisa da sua cabeça, né? Então, primeiro, a gente sabe que distonia não é uma coisa da cabeça de ninguém, é um distúrbio neurofisiológico, é um distúrbio anatômico e de conexão, que vai ser caracterizado por uma contração muscular involuntária que produz um evento de tremor ou uma postura anormal. Então, esse é o conceito de distonia.
No entanto, trabalhos recentes têm mostrado, principalmente um trabalho de 2020, que mostrou que é muito comum a comorbidade psiquiátrica nesses indivíduos. É muito comum que os pacientes realmente tenham depressão, muito comum que os pacientes tenham ansiedade. E com esses novos estudos, a gente conseguiu ver que genes que vão ser determinantes na distonia, eles também vão determinar problemas de saúde mental. Por que isso é importante? Porque a gente, geralmente, no diagnóstico da distonia, vive dois polos. O primeiro, que um médico vai falar que é coisa da cabeça, e que a pessoa não tem nada, o que é ruim. E um segundo vai falar que é uma estrutura anatômica e vai ignorar a questão da saúde mental. Quando, na verdade, os pacientes sabem que quanto mais estressados eles estiverem, mais movimento involuntário eles vão ter. Quanto pior eles dormirem, mais movimento involuntário eles vão ter, mais dor eles vão ter, pior vai ser a qualidade de vida. Então, mesmo que o diagnóstico envolva essa questão anatômica, eu gostaria de fazer essa ressalva, já de cara, que é muito importante que nenhum paciente ignore a importância das questões da saúde mental no diagnóstico e na vida da pessoa com distonia. Então, baseado nisso, a gente já falou que a distonia, então, por definição, uma contração muscular involuntária que gera uma postura anormal ou um fenômeno de tremor. Essa postura anormal e esse fenômeno de tremor, ele pode ser identificado clinicamente. A gente olha, preferencialmente, um neurologista que tem expertise em distúrbios do movimento, que é uma especialidade que vem crescendo aí nos últimos 30 anos, e esse neurologista, então, vai determinar a musculatura que está sendo acometida, ou os grupos musculares que estão sendo envolvidos, e esse vai ser o padrão ouro para o diagnóstico. Por que isso é importante? Pessoal, o primeiro caso de distonia foi descrito em 1909. E essa distonia foi chamada de distonia muscularum deformans. 1909. Durante quase 50 anos, essa doença foi negligenciada porque não conseguiu ter reprodutibilidade. Foram olhar o cérebro desses indivíduos e não acharam nada. E aí começou o problema. A doença foi caracterizada inicialmente clinicamente, como uma contração muscular involuntária, não acharam nada no cérebro depois que morreram e ficou como se não tivesse nada. E só em 1975 que foi o primeiro simpósio que um grupo de neurologistas se juntou e falou bem assim, não, esse troço realmente existe. E em 1986 que a coisa veio forte mesmo. Então, assim, quando a gente fala de distonia, a gente está falando de uma definição clínica que hoje, nós como especialistas em distúrbios do movimento, a gente bate o olho e vê e sabe o que é, mas foram quase 70 anos que esse negócio passou. Então é muito comum mesmo a dificuldade do diagnóstico. E esse outro detalhe é muito importante. Como os primeiros estudos na anatomia patológica, quando os indivíduos morriam e iam fazer o estudo por biópsia, por estudo necroscópico, não se achava nada, isso ficou um rótulo de que a doença não produzia nenhuma alteração. Então veja. O que a gente sabe atualmente do diagnóstico de distonia? Primeiro, que ele é clínico. Mas existem recursos que a gente pode utilizar que vão nos auxiliar a identificar os músculos que estão contraindo mais e, além dos músculos que estão contraindo mais, vão poder nos auxiliar numa proposta terapêutica a posteriori. Então, como neurofisiologista, eu acho que a Sara até me pediu para falar por causa disso, a distonia tem algumas assinaturas em um exame complementar que a gente chama de eletroneuromiografia com registro do movimento involuntário. Então, por que isso é importante? Porque muitos de vocês talvez tenham feito até o exame de eletroneuromiografia. Só que o exame de eletroneuromiografia, às vezes, se ele não for feito com a técnica adequada, ele não consegue identificar esses músculos que estão contraindo de modo anormal. Então, hoje em dia, pelo menos para mim, que gosto de tratar e cuidar dessas pessoas, esse exame é um exame que me dá a possibilidade de identificar o músculo que está contraindo involuntariamente, o padrão do músculo que está contraindo, se esse músculo está produzindo fenômeno de tremor, se está produzindo fenômeno de postura, qual a frequência que essa pessoa está tremendo. Então, é um exame que ele não é obrigatório, é muito importante que vocês saibam isso, mas é um recurso a mais que nos dá possibilidades terapêuticas.
Você quer falar um pouquinho para não ficar só, tipo, monólogo? Né? Dos exames, mas enfim, assim, eu acho que não tem muito o que complementar, mas Um pouquinho da ressonância. Que é importante, acho que ainda antes, em relação à distonia, é o seguinte. Eu sempre falei isso na live, não sei se todo mundo conseguiu ver a live, mas eu vou voltar a falar, porque eu sempre gosto de frisar isso. A distonia é uma doença, gente, muito, que a gente chama um termo chamado heterogênea. O que é isso? Ela é muito diferente entre os pacientes. Eu sei que todo mundo, quando diagnostica alguma coisa, descobre alguma coisa, eu falo que quer descobrir o seu par, quer encontrar um par, né? Alguém que é igual, aí pesquisa na internet, aí tenta encontrar alguém que, né? Para você se identificar, para você bater um papo, né? Enfim, trocar. E aí é difícil encontrar esse par, assim, dentro da distonia. Das outras doenças também, mas eu vou te falar aqui dos transtornos de movimento, né? Assim, tremor você encontra pares, Parkinson hoje em dia você vê que tem subtipos, mas mesmo assim, agora distonia não, é muito diferente entre, né, vocês aqui, se a gente for perguntar cada um de vocês, são muito diferentes. Mesmo tendo a mesmo gene, mesma genética. Então, por isso, tá? Por esse motivo dessa heterogeneidade, ela é difícil de ser diagnosticada se você não tiver um treinamento. Ela é difícil de ser tratada, porque cada um responde de uma forma, tá? E é difícil de ser estudada. É difícil fazer pesquisa científica com a distonia, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar com estudo de movimento, eu tive o privilégio de também estar junto com o Diego, a gente estudou junto isso. Lá no HC, pouca gente fazia estudo com distonia. E eu não entendia muito bem, porque eu falava, poxa, são pacientes jovens, com uma vida... não minimizando, tá? Outras doenças, enfim, né, degenerativas, do idoso, mas são jovens, né, que estão aí cognitivo normal e que estão com suas vidas paralisadas por conta dessa doença. E por que ninguém estuda isso? E aí eu entendi que era assim, tinha muitas barreiras, e uma delas era isso, era muito difícil. Para a gente fazer pesquisa, a gente tem que ter um grupo muito igualzinho para você tirar uma conclusão no final. Então o pessoal já falava assim, é tão difícil homogeneizar, então esquece, não dá para fazer. Então entendam que a dificuldade também da gente encontrar pesquisa é o que tem mudado, tá? Graças a Deus, nos últimos anos. Também é essa dificuldade aí da gente encontrar um grupo homogêneo, tá? Então, isso é uma coisa que também faz com que o diagnóstico seja difícil para muitos médicos, tá bom? Uma outra característica também clínica, antes da gente falar ainda do exame, que eu acho legal complementar, é o truque sensitivo. Eu gosto muito desse tema. O truque sensorial, fundamental mesmo. Ou truque sensitivo, né? Por quê? Porque ele quem não conhece o truque, todo mundo que conhece, mas quem não conhece o truque sensorial, o truque sensitivo, é uma manobra, né? Normalmente uma posicionamento, uma posição que o paciente que tem distonia, ele coloca, normalmente envolve a sensibilidade, então um posicionamento que ele coloca a região ali onde tem a distonia principalmente, que vai diminuir o movimento temporariamente. Então, por exemplo, quem tem distonia cervical, encosta a mão, e não é segurar, às vezes só encostar a mão, lá, ele fez ali, ó, a cabeça relaxa. Quem tem câimbra de escrivão, né, que é uma distonia específica para a escrita, você vê, olha como que é diferente, né? Você tem algumas que são específicas, alguma que vem e vai, alguma que vai só quando fala, outra só quando toca violão, a outra, né? Então tem isso também. Quando vai escrever, a pessoa coloca uma mão aqui, ou encosta, ou bota a caneta de uma forma diferente, parou a distonia naquele momento. Então, esse truque sensorial que eu tive a possibilidade já de presenciar inúmeros, de complexidades variáveis, e quando a gente apresenta, né, em congressos internacionais, eu faço questão de levar todos os possíveis truques sensoriais diferentes que eu já vi. Para quê? Porque muitas das vezes esses pacientes são diagnosticados, inclusive com essas questões psicossomáticas. Porque a pessoa chegou e falou assim, doutora, uma vez eu peguei isso no HC, um caso. Doutora, quando eu ando, ele fazia distonia do pé, mas quando eu corro, não. E aí ele falou isso para o médico dele, que na época não conhecia, falou, não, desculpa, mas isso é com certeza sua cabeça. Né? E eu acho que o truque sensorial, para muitos médicos que não conhecem, talvez eles acham que é uma dica de que é psicossomático. E para a gente é uma dica de que é distonia. Então eu falo, procure, eu sempre procuro, e às vezes eu pergunto, tem alguma forma que você encosta a cabeça e aí melhora? Eu vejo que o paciente fica com receio. Falo assim, vou falar que eu estou doida.
Aí eu falo, pode falar, porque isso é importante. Isso, na verdade, reforça que é uma distonia. Doutora, eu encosto um travesseirinho, um boné, eu boto uma sacolinha aqui e a minha distonia cessa. Né? A Amanda, até eu falo muito da Amanda, Amanda, queridos, até agradeço muitos pacientes queridos que acompanham há anos. A mão no bolso. A Amanda tem um truque que é andar de patins, né? O vídeo dela é conhecido internacionalmente. Eu falo isso porque foi publicado, então ela tem a autorização, tá? Mas só para vocês entenderem que são assim, nós temos inúmeras complexidades, isso é importante para o exame, né? Sara, posso completar? Claro. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite e a oportunidade de esclarecer para muita gente, né, que está assistindo, familiares, né, essa questão da distonia. E como o Diego falou, né, o paciente passa por 10 médicos e o que chega para mim, o paciente foi para 10 dentistas, porque não sabe o que aconteceu com aquela língua não para. Ela cria uma interposição entre os dentes, dificulta para falar. A pessoa é um empresário, a pessoa está trabalhando ali, tem que falar, tem que se desenvolver no trabalho e atrapalha a fala dele, não consegue falar, interpõe o tempo todo, machuca, morde a língua, morde a bochecha, morde os lábios. E tem aparecido com muita recorrência esses casos, né? E esses truques, né? Eu recebo paciente que usa clips para poder abrir em distonia oromandibular, em fechamento. Então, ele usa um clips ali, todo dia está trabalhando com clips para poder abrir a mandíbula e desencadear a fala. Outros usam goma de mascar, né, o chiclete. Fica ali mastigando, mastigando, para poder dar mais estabilidade e ele poder se comunicar. Teve uma outra paciente que falava para mim, a Giovana, era começar a falar e eu puxar a bochecha e eu conseguia melhorar e dar estabilidade, né? Falava esticando a bochecha com o próprio dedo. Então, a gente vai falar depois dos tratamentos, mas uma das coisas que essas pessoas que ativamente trabalham e que precisam da comunicação para se expressar, acaba procurando tratamento fonoaudiológico para atenuar, né, esses recursos de ter que fazer os truques para ver o que a fono vai poder ajudar nesse aspecto. E eu tive boas respostas com pacientes, né? Mas ele tem que estar fazendo os exercícios, tem que ter uma certa disciplina para poder atenuar, né, essas movimentações involuntárias, que não é fácil, né? E como você disse, Sara, heterogêneo. Até os pacientes que chegam no consultório é um tipo de movimento oromandibular, de cervical, e dificulta a deglutição, perde peso, porque não consegue deglutir direito, aí tem que ter... Eu já peguei paciente usando um travesseirinho, usando mesmo cobertor, né, coloca ali do lado, tenta fazer, vê o melhor momento para comer, que consiga conciliar esses dois movimentos, porque a pessoa acaba perdendo muito peso, né, vem muito magro, desnutrido e desidratado. O truque sensitivo, gente, é algo importante para a reabilitação. Então, se você se descobrir, é uma coisa que quando a pessoa fala não tem, eu falei, procura, tenta se achar. Porque é legal, porque é um momento que você suprime. Olha que interessante, quantos estudos mostram o que acontece no cérebro na hora que a pessoa faz. É uma supressão. Então, isso eu falo que é uma coisa, uma carta na manga que o paciente com distonia tem. E é importante também você acabar se descobrindo, tá? Você quer falar um pouquinho sobre... Diga, tem uma pergunta. Claro, claro. Desculpa interromper. Eu sou leiga no assunto. Eu gostaria de saber, o truque sensitivo, ele é permanente ou ele funciona por um período e depois ele já não funciona mais? Boa pergunta. Pode ser os dois? Pode ser os dois. Tá? Pode ser os dois. Então, pode ser assim... Enfim, normalmente ele funciona, tá? Por um tempo e permanece. Mas, a depender da piora da distonia, o paciente pode ter progressão também, que aquele truque já não suprime mais, enfim. Então, ele acaba tendo que descobrir uma outra manobra que vai ajudá-lo. Isso é interessante, tá? Da parte clínica também. E a supressão é transitória, né? O fato de ele fazer o truque não quer dizer que ele, durante aquele dia inteiro, ele não vai fazer mais aquele movimento involuntário. Então, às vezes, é um período tão curto, o truque sensitivo, né? Coisa de segundos mesmo, se o paciente tiver uma distonia bem grave, né? E lembrando, gente, sobre as causas, né? Muita gente vem perguntar o que leva à distonia. Bom, a gente já falou sobre a questão da forma como se manifesta, que é super diferente entre as pessoas. Eu acho que isso aí, realmente, que você falou, se você pegar todos os pacientes com distonia cervical, cada um é único.
É único. E é extremamente... Vou aproveitar e abrir o coração em relação a isso. Quando o paciente entra no consultório que tem distonia, você pode saber que todo médico que mexe com isso respira fundo. Porque o cuidado que a gente vai ter, o carinho, a minúcia que a gente vai ter que olhar, a atenção que a gente vai ter que ter, é muito grande. E é muito desafiador, por isso que às vezes você precisa ver o paciente várias vezes e vendo várias vezes fala, poxa, eu deixei isso aqui passar. Esse músculo aqui, eu achei que não estava contraindo e estava e eu deixei passar. Então, é uma condição que a gente sempre está aprendendo. Tem que ter... Eu vi isso uma vez do Dr. Egberto, que falava assim, você tem que ter humildade diante de um paciente com distonia. Que você, mesmo que você seja muito experiente, muito expert, enfim, que eu nem sei se isso existe, mas enfim, você tem que ter humildade, porque cada vez a gente realmente aprende, é uma condição bem desafiadora. Principalmente essa questão da toxina, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas a questão da aplicação da toxina botulínica, que é o carro-chefe de tratamento, né? Ainda é, da distonia, é muito peculiar, né, Diego? E aí, realmente, eu falo que tem que, como qualquer doença, tá? Você tem que criar uma relação de confiança com o seu médico, porque o paciente que fica pipocando de médico em médico aplicando toxina, ele nunca vai conseguir uma boa aplicação. Nunca. Ele pode ir no expert dos Estados Unidos, whatever, e ele não vai conseguir se ele for pipocar. Foi, não gostou, foi, não gostou, foi, não gostou. Porque é uma construção. Eu falo que é um lapidar de diamante, que eu falo, ó, você vai fazer isso, sobrou o quê? Me fala. Ó, ficou bom isso, ficou bom daquilo. Beleza, vamos diminuir a dose aqui, vamos aumentar lá. E aí a gente vai fazendo isso, é um processo. Se o paciente ficar ansioso e o médico ficar ansioso também, né, Diego? Você acaba bloqueando a mais, bloqueando de menos. A eletromio faz muito isso, às vezes você fica empolgado. Sim. E você fala, nossa, tem muito músculo aqui, deixa eu bloquear aqui. Aí o paciente fala, doutor, fica com fraqueza, né? Também tem isso. Mas também ajuda muito, né? E ainda em relação à manifestação clínica, é que qualquer músculo em potencial pode ser envolvido pela contração muscular involuntária. Existem padrões que são mais comuns, mas por isso que a peculiaridade dos pacientes é muito importante, tem que ser levado em conta. Cada paciente realmente é único. Porque, às vezes, dentro da distonia cervical, um grupo vai ter contração de mais de um, que vai ter um padrão de laterocolo, e mesmo do laterocolo você vai ter uma ativação diferenciada dessa musculatura. Então, aquilo que a Sara falou sobre comparação realmente é muito, muito real. Não dá para dois pacientes serem iguais. E essa questão de internet, agora eu vou aproveitar para falar, que você falou da boca, falamos do truque, vou fazer um gancho com... Já viram a dentadura da distonia? Alguém já viu aí? Negócio que a placa. A gente recebe isso em todo lugar. Então, assim, primeira coisa, existem várias causas de distonia. Então, além do tipo de distonia diferente, você tem causas diferentes que levam uma paciente a manifestar com a distonia no corpo. Né? Causa secundária, tipo, tinha um AVC. Tem gente que tem AVC na região ali que controla o movimento, a pessoa só tem uma distonia, tá? Acontece isso também. Mais raro, mas só para vocês saberem. Tem questões genéticas, que são inúmeras, que cada um se manifesta de uma forma, e tem questões idiopáticas. Idiopática é um termo bonito que a gente usa, do tipo, não sabemos o que é, de onde vem. Aí a gente usa idiopático para ficar bonito, né? De onde é idiopático? Distonia idiopática. É distonia que não tem causa ainda, porque na hora que se evoluir questões genéticas e estudos de imagem, que eu vou deixar para o Diego comentar, a gente vai descobrir, tá? Mas por enquanto é idiopático. Então, causas medicamentosas, né? Que é outro patamar, né? Que são as distonias de sinências tardias, que levam um padrão de distonia diferente, tratamento, toxina, mas alguns remédios que funcionam muito bem para esses pacientes, para outros não. E aí, pensando na questão da placa, o que eu entendo dessa questão da placa? Eu vou aproveitar porque é muito paciente aqui, então acho legal desmistificar isso. Primeira coisa, existem pacientes que, de fato, têm questões emocionais, assim, que não são distônicos, tá? Que são os transtornos de movimento funcionais. Existem, tá? Tudo bem. Isso não quer dizer que a pessoa vai só já para a psiquiatria. Não, tem até o somatoforme, tem médicos especializados nisso, tá? Que o corpo sente ali aquela questão mental. E também temos o truque sensitivo. Então, assim, uma vez que o paciente ele coloca, é igual para Tourette, eu já vi isso também, a pessoa fala assim, coloca a placa e eu melhoro.
Porque é um tipo de truque que você usa, que seja um travar, né, que seja um truque sensitivo, que pode suprimir, dependendo da localização, temporariamente aquilo ali. E se você usar também de reabilitação, você tem melhoras, tá? Então, eu já vi a luva do maestro, estão citando aqui, que é como se fosse um truque sensitivo, é um dispositivo, tá? Existem outros dispositivos que podem ser utilizados. Então, assim, não é que a questão é ortodôntica e aí você botou e melhora tudo. Mas você pode estar diante de uma questão de propriocepção, de uma placa entrando e você travando, e você, né? Ou então, pessoas que realmente têm quadros funcionais, e quem diagnostica quadros funcionais não é o psiquiatra. Quem diagnostica distúrbios de movimento funcionais não é psiquiatra. Se algum psiquiatra estiver me assistindo, tudo bem, a gente pode conversar depois. Mas, assim, não é, né, Diego? Não é. É o especialista em distúrbio de movimento, porque para a gente já é difícil. O psiquiatra pode estar junto para ver a questão mental, mas o transtorno de movimento em si, para saber se é funcional ou não, nós temos esses treinamentos especialistas. Não é fácil, mas a gente treina o olho ali. Claro que precisa de vários dias para ele avaliar. Mas isso pode acontecer também, tá bom? Eu acho que da parte clínica eu acho que abrangemos, né, bastante coisa. Não sei se alguém tem dúvida da questão clínica. Causas, então, são inúmeras, né? Já falamos aqui. E aí, de exames, alguém tem alguma dúvida em relação à parte clínica ou não? Diga. Vamos falar de exame. Tá bom. Amanda, a gente sabe que o seu caso tanto pode ser quanto a alergia cardíaca ao ozol, como também pode ser ao trauma que você teve lá do seu primo ter, ele falou nas suas possibilidades. Tá bom. Aí eu vou pedir para o Diego, então, falar da parte de terminar o exame de imagem. E a gente pode falar um pouquinho sobre o exame de sangue e genética, né? Exames de genética, se tem que fazer ou não. Tá bom. Diego, se quiser falar da parte de neuroimagem ou exames. Tá bom, ou responder já. Eu vou aproveitar e já responder sua pergunta, que eu acho assim, muito legal. Se a gente está fazendo a investigação e veio tudo normal, aí a gente faz a pergunta, né? Da onde que vem esse troço? Né? Então prestem bastante atenção. O que eu falei com vocês é que em 1975 começou a ser estudado, 1986 foi o simpósio de distonia, e aí a partir daí começou a curiosidade a respeito da doença. Primeiro gene a descrever, que realmente conseguiram ir lá no DNA e mostrar que causa, é um gene chamado DYT1. O que aconteceu? De lá para cá, a gente foi enriquecendo na possibilidade de fazer exames genéticos. Até que, por volta de 2010, a gente passou a ter disponível um exame chamado Exoma. Esse exame Exoma, ele avalia 1 a 2% do nosso DNA inteiro. Então, veja só. O melhor exame disponível no mercado avalia 1 a 2% do nosso DNA. 98% do DNA ainda não é coberto e aí a gente ainda não tem conhecimento do que é normal e do que é anormal. Então, pessoal, se a gente está avaliando 2%, vocês acham que a gente vai ter condição de cobrir todas as doenças potencialmente que podem surgir de erros de genética? Não. Por que isso é importante? Porque atualmente um teste genético em 2015 custava R$10.000. 2016 passou para 8. 2021 passou para 5.990. Atualmente o Fleury lançou uma promoção, fazendo merchandising sem querer, né? Que está por volta de 3, 4. Então, quer dizer, o teste está tornando mais acessível. Só que se a gente for avaliar todos os genes, existe um comitê específico, que é o comitê da Movement Disorders, que é o grupo de distúrbios do movimento, que nos dá as orientações, e eles reuniram atualmente cerca de 70 genes. Recentemente, deve ter uns 2 meses, foi descoberto mais um. Então, por ano, vai uns 5. Então, se você tiver disposição de fazer, saiba que você vai pagar caro pelo exame, que a chance do exame vir alterado é 20%. Ou seja, em 80% das vezes o exame vai vir normal. E caso ele venha
alterado ou venha normal, a sua conduta de tratamento dificilmente vai mudar. O tratamento que a gente vai empregar é o mesmo. Aí você pergunta assim, doutor Diego, então por que o médico comentou isso? Porque é nossa obrigação como profissional, eu pelo menos me sinto assim, oferecer tudo que está disponível para que a decisão seja do paciente. Então, eu sempre ofereço, mesmo sabendo que vai vir negativo em 80% das vezes, como possibilidade, que às vezes, gente, tem exame que é confortante. Se você pega o exame e vem alterado, você fala bem assim, poxa, era isso, estava aqui. Então, isso, de alguma maneira, ele produz uma sensação de conforto, de alívio, das pessoas começarem a entender. Aí vem a segunda pergunta, às vezes. Doutor, eu tenho distonia, meu filho tem risco de ter? Aí eu falo bem assim, se a gente tiver o teste, eu vou conseguir te dar isso com mais precisão. Né? Então, o teste ele dá essas possibilidades para a gente, por isso que a gente sempre oferece. Mas a mensagem que tem que ficar é que o teste, na maioria das vezes, vai ser negativo. Uma coisa importante, assim, ainda falando sobre teste genético, Amanda, não sei se foi isso também que eles pensaram. Existe um teste novo também aqui em São Paulo, chama farmacogenético, tá? Que é um exame, eu tenho usado com mais frequência, né, bastante frequência, que é principalmente para pacientes que têm sensibilidade medicamentosa. Tá? Não é para diagnosticar distonia, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. É um teste que, na verdade, avalia como que aquela pessoa metaboliza remédio. Tá? E, normalmente, quem desenvolve uma distonia por medicação, ela já tinha uma predisposição genética a desenvolver isso. Né? Porque tem pessoas que tomam Aldol a vida inteira e não desenvolvem. Então, a predisposição. Então, existem alguns testes hoje focados em metabolismo de remédio para ver o que você tem de alteração genética para processar remédios de uma forma diferente e talvez manifestar efeitos colaterais. Tá? Não sabia dele ter a forma genética, mas é bom saber, porque descobriu a minha distonia, Isso. porque eu botei uma lista de remédios que eu tinha tomado da alergia. E da alergia. Isso. Então, exatamente. Então, ou seja, assim, normalmente perfis assim, eu hoje em dia tenho esse acesso, tá? Então, assim, claro que isso vai facilitar. Outros exames. Existem exames de sangue que são obrigatórios a gente fazer em pacientes com distonia para afastar algumas doenças tratáveis, né? Curáveis, assim. Existem distonias que são potencialmente tratáveis e curáveis. Tá? Você dá uma medicação e melhorar 90% a 100% se você fizer isso quanto mais cedo, né? Possível. Então, isso é obrigatório no rastreio inicial. Então, um exame de imagem, como o doutor Diego falou, o exame de eletromio, como ele falou, a importância. Não é obrigatório, mas é importante para você ter aí depois do tratamento. A questão de exames, né? Já comentamos, laboratoriais. E aí eu acho que a gente podia entrar no tratamento. Né? Pensando em relação... Alguém fez pergunta? Então, a gente tem... Normalmente a gente pede o exame básico de hemograma e a gente pede tireoide, né? Exame de tireoide. Eu já vi um quadro de tremor e distonia tremulante por alteração gravíssima de tireoide quando eu era residente, tá? A gente pede sempre rastreio de uma doença chamada doença de Wilson, que é um problema de metabolismo do cobre, tá? É uma coisa que nós temos a felicidade, né, o Diego, de ter feito a nossa formação num dos grandes centros mundiais de Wilson, que é o HC. É mundial mesmo, porque eu tive a oportunidade de ir para a Flórida, onde a doutora Vanessa esteve, né, e fez a formação. E lá eu comentar que nós tínhamos casos de Wilson diagnosticados, eles falaram, nossa, eu só vi o quê? 4 na minha vida. E a gente tem 112 casos publicados. Então, assim, por quê? Será que a gente tem mais ou será que a gente está, né, com esse viés aí? Mas é uma doença tratável. Tratável se for diagnosticada precoce. E claro que não é assim qualquer distonia, tem que ter outras questões, tá? Tem outros sintomas juntos, mas a gente sempre pede. As vitaminas, vitamina B12, né, para ver como é que tá, vitamina ácido fólico, a gente pede também. Mais alguma coisa, Diego, de exame de básico? Vitamina E, tá. São doenças realmente muito raras e geralmente começam antes dos 20 anos.
E também pacientes que têm distonia mais alguma coisa. Mais alguma coisa. É sempre algo que a gente fica meio... Então, assim, distonia mais desequilíbrio, que é a ataxia, né? Uma distonia mais um parkinsonismo. Então, tem distonia com Parkinson junto. Então, são dicas de que pode ter coisas a mais, então a gente investiga. Tá bom? No exame de sangue. Teve mais alguém que levantou a mão aqui. Pode falar. Necessariamente, distonia está sempre conjunta com a doença mental? Então, você quer comentar que você falou sobre isso? Tá bom. Deixa eu aproveitar e fazer só complementando a pergunta dela. Qual que é o limite do psiquiatra e o limite do neurologista? Porque, assim, em consulta a gente fica meio perdido. O que o psiquiatra te ajudaria? Te ajuda, e o que o neurologista... E ajuda, é importantíssimo. Vou começar por lá primeiro. Essa pergunta de qual é o limite do psiquiatra e do neurologista é de quem você gostar mais. Quem o santo bater mais, você vai. Tô brincando. É sempre importante, assim, a consulta de neurologia é uma consulta muito densa, porque você sempre tem muitas questões do ponto de vista do movimento, dor, sono, para abordar. Então, a minha consulta dura 1 hora, da Sara deve durar 1 hora também, e assim, não dá para a gente abordar tudo em 1 hora. Então, às vezes, deixar o espaço para você discutir especificamente a parte de saúde mental para o psiquiatra vai, às vezes, melhorar a qualidade do seu atendimento neurológico. Isso é uma opinião pessoal. Lembrar que a neurologia e a psiquiatria, na verdade, a origem ela era a mesma ciência, inclusive a neurocirurgia também. Então, lá na origem, todas essas especialidades estão ligadas, mas atualmente toda a esfera da saúde mental de sintomas depressivos, ansiedade, tristeza, ideação suicida, tem sido mais abordado pelo psiquiatra. No meu caso, a parte de bipolaridade. Teve uma época que o meu psiquiatra, junto com a doutora Sara, passaram o WhatsApp um pro outro, porque eles entraram no consenso. Sim, porque sim. uma hora que tinha perdido. Sim. E no começo eu vou lá das vitaminas todas. Meu primeiro exame que deu anormal foi a vitamina D. Aí eu comecei a repor e tomar sol, eu já tive uma melhora no outro. Mas lembrar que deficiência de vitamina D não gera distonia. Ele falou, gente, qualquer coisa no seu organismo, né, se você já tem uma condição, isso não vale só distonia. Quem tem doença de Parkinson, quem tem hipertensão, se você tiver um desequilíbrio em o corpo ele se comunica, né? E não tem assim setor da, né? Então se você tiver hormônios alterados, vamos supor, tem uma tireoide que eu não estou tratando, estou com um hipertiroidismo, também tem uma distonia, né? Então não quer dizer que é só a causa, pode estar piorando. Questão mental a mesma coisa, a dor também. Então a gente se influencia o corpo, né? Eu falo até questão hormonal masculina, né? Hoje em dia eu falo, ó, o paciente tem doença de Parkinson, não ganha massa muscular. Aí olha lá e tem testosterona de 80. Você entendeu? Assim, óbvio, ele não vai ganhar massa muscular, não é só por questão do Parkinson. Então, todas as coisas influenciam. Né, dor, igual o doutor Diego falou, questão mental e tudo isso. Então, assim, a gente já sabe, como o doutor Diego começou muito bem falando, que a doença distonia, a distonia, ela é um complexo, ela é um conjunto de síndromes. Sempre na minha aula eu falo sobre isso, conjunto de síndromes. Porque você tem dor associada, e não necessariamente porque a pessoa tem distonia, tá? Porque existe estudo em pacientes que têm a genética de distonia positiva, que não manifestaram ainda a contratura e tem alteração nos exames de dor. Então você vê que é uma coisa dentro do cérebro, porque você tem essas vias alteradas. Isso vale também para a via límbica, via comportamental, via emocional também. É um sintoma não motor que a gente chama. Tá? Então isso é importantíssimo. E óbvio, qualquer transtorno de movimento, se eu estou mais ansiosa, eu pioro também, ou outra doença. Isso que você falou agora, essa última palavra, é uma coisa que a gente está usando muito, né? Sintoma não motor. Que quando eu comecei, falei que a distonia era uma contração muscular involuntária. Então eu falei inicialmente que era um quadro motor. Só que existe um grupo de outros sintomas que foi negligenciado durante um século, que hoje a gente vê que é muito importante. Então, todos os pacientes com distonia vão ter doença psiquiátrica? Não, mas pelo menos 80% vão ter. Ou depressão ou ansiedade. Todo paciente com distonia tem dor? Não, mas se for distonia cervical, pelo menos 70% a 80% vão ter dor.
todo paciente com distonia tem distúrbio do sono? Não, mas se você for olhar, 60% dos pacientes com distonia tem distúrbio do sono. Então, esses outros sintomas, quando a gente vai botando na balança, se a gente for conseguindo eliminar e tratar o paciente de um modo integral e conseguir dar uma abordagem multiprofissional de tudo isso, a gente sobe uma escadinha na vida. A gente torna a vida um pouquinho melhor. Então, essa abordagem, eu acho, além do quadro motor puro, ela é importante. Então, por isso que eu comecei falando sobre a questão de saúde mental. Porque hoje, foi muito bonita a abertura, eu achei assim... O texto da Roseli foi muito inspirado. Você vê que ela podia ter falado, hoje a gente vai falar sobre a ciência da distonia, ela podia ter falado isso. Hoje nós vamos falar sobre as atualizações da ciência da distonia, ela não falou isso. Ela falou de como transformar isso numa melhora de vida, sabe? Então esse conjunto de coisas, de transformar o conhecimento em realmente uma coisa muito profissional, eu acho que é muito importante, por isso que eu trouxe essa interface. Está hoje em físio, fono, e eu vou passar para a Gi também falar sobre essa importância, e a doutora Vanessa. E só para complementar, e a gente vai falar de tratamento, porque está acabando o nosso tempo, nem sei. Falta meia hora, não, tá bom. Aí essa última meia hora a gente vai falar sobre tratamento. Mas só uma coisa que eu também complementando o que a Roseli falou, mas entrando muito nisso, que eu escutei essa semana sobre isso, eu achei fantástico e eu acho que vale a pena trazer isso para vocês. Você transformar o constrangimento em empoderamento. Então, assim, eu entendo, né, como qualquer paciente que tem algum sintoma, né, alguma doença, qualquer pessoa que tem doenças visíveis, porque tem muitas doenças invisíveis que também acabam com a qualidade de vida das pessoas, né? E a gente não tem que minimizar isso, por exemplo, dor crônica. Mas as doenças visíveis, elas geram constrangimento. Né? Então, assim, às vezes você entra num lugar e você se sente constrangido, porque as pessoas estão olhando, enfim. Mas, ou você entra, né, num lugar que... Enfim, qualquer lugar. Mas você poderia também pensar, poxa, eu estou representando pessoas aqui, nesse lugar, no meu trabalho. Estou representando um monte de distônicos do mundo. Estou aqui trabalhando. Entendeu? Você entender isso como um empoderamento. Fala, não, tudo bem, eu tenho a minha diferença, como a Rô falou, todo mundo tem. Eu falo, todo mundo tem um leão adormecido. Ou acordado. Né? Nem todo mundo vê, mas está lá. Que a gente herda ali, né? Nosso DNA, enfim, que aparece. A gente vai dominar esse leão ou deixar ele dominar a gente, né? Então, esse empoderamento que é a ideia também, né? De vocês se sentirem empoderados. Olha, eu tenho isso, mas eu estou aqui, estou fazendo, estou batalhando, estou fazendo acontecendo, né? E aí vem essa questão do capacitismo, né? Eu fiz uma live com a Nil alguns anos atrás, na pandemia, sobre capacitismo, que é você, né, essa questão cultural da gente achar que a pessoa que tem uma deficiência, ela não tem capacidade, falar, ai, tadinho. Mas olha, vou pedir a Deus para você ser curado. Assim, gente, eu tenho super fé. Eu acredito que Deus pode curar qualquer coisa, tá? Mas, não, e se eu for diferente assim, e tudo bem? Né? E eu me destacar da forma que eu sou, e tudo bem. Né? Então, assim, a gente também não tem que ficar querendo... tipo, você... Como se diz? Não, você... consertar tudo. Eu quero me consertar. Sabe? Eu preciso de conserto. Não, necessariamente, né? Então a gente também tem que mudar um pouco essa visão. Você sabe que os pacientes que mais sofrem com distonia são aqueles que estão mais preocupados com o que o outro vai dizer. Isso é uma coisa assim impressionante. Como a gente vai falar no tratamento, as respostas esperadas, às vezes a gente espera uma resposta de 50%. E aí você tem a oportunidade de olhar os 50% cheio ou 50%, né? Tipo assim, está faltando ainda melhorar 50%, né? E a gente vê nitidamente assim, o impacto daquelas pessoas que vão sofrer mais são aquelas que vão ficar preocupadas com o que os outros vão dizer, o que faltou. Então, realmente, se desprender um pouco ajuda muito o paciente, né, nesse sentido. Posso fazer uma pergunta, Sara, para você, Diego? Que os pacientes... Mas não, tratamento vai dar... Estou aqui aprendendo com vocês. Os pacientes chegam no consultório, né, para o tratamento fonoaudiológico e acabam falando para mim, olha,
eu estou tomando canabidiol, mas não é para contar para o meu médico, que ele não gosta. Eu queria saber se você... Você já começou com o tratamento da violência. Então, assim, eu vou responder, mas aí a gente já vai pegar o gancho para o tratamento, tá? Então, assim, tratamento medicamentoso, existem, né, baseado em evidências, em estudos, com vários pacientes, avaliando segurança a longo prazo, eficácia desses tratamentos. Aí, através desses estudos, fez-se, né, os guidelines ou os guias de tratamento internacionais e nacionais, tá? Então, são baseados em estudos ou, quando não tem estudo tão robusto, assim, tão bom, bem feito, em opiniões de grandes especialistas, tá? E assim se fez os guias de tratamento para qualquer doença, mas para a distonia, como a gente está falando hoje. Então, nós temos tratamentos medicamentosos, clássicos, tá, que a gente pode utilizar. Esses clássicos são clássicos que são antigos, velhos? Não, porque são muito bem estudados, que viram que muitos pacientes beneficiaram. Todos? Não, nem todos, mas muitos. Todos ficaram bem sem efeito colateral? Não, muitos tiveram efeito colateral, mas muitos ficaram bem. Então, a gente tem esses guias, que a gente chama de on-label, né, ou enfim. Essa, normalmente, é a forma ideal de se tratar qualquer doença. Tá? Não dá para você ficar fazendo teste como primeira linha de tratamento, algo que é experimental ou que é ainda off-label. O que é off-label? Não tem estudos robustos de segurança, eficácia para você usar como primeira linha. Está errado usar em algum momento? Claro que não. Eu uso canabidiol? Eu uso canabidiol. Mas não é o momento adequado, o primeiro momento. Então, certo, gente, é você tratar o seu paciente não como um experimento. Você usar o que você já tem de literatura que é seguro para ele. Então, a gente usa a primeira linha de tratamento medicamentoso, segunda linha, aí tem alguns testes que dá para a gente fazer. Não sei se a gente fala dos nomes dos remédios. O que você acha de... Tá. E, enfim, então, a gente usa esses remédios, né? E aí não vai melhorando. Ah, tenho isso, tem um efeito colateral, é mais sensível, a gente pode ver as alternativas. O canabidiol, gente, a via canabinoide, até se o Diego quiser comentar, ela tem uma importância cerebral, né, no sistema nervoso central, não só em parte motora, mas principalmente nos sintomas não motores. Então, assim, emocional, sono, dor, que é um dos principais estudos hoje de canabidiol, além da epilepsia, tá? Crise convulsiva, que já tem estudos bem também documentados, mas pensando nesse grupo de pacientes aqui, dor emocional e sono são os principais resultados positivos que a gente tem visto. Isso está em crescente, né? Porque a gente está vendo uma linha crescente de estudos aí que ajuda os pacientes, tá? Eu acho que nós, como médicos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente tem a vida desse paciente na nossa mão. Eu não fecho a minha cabeça para nenhum tipo de tratamento. Eu gosto de escutar, eu gosto de estudar. No primeiro momento, quando chegou o canabidiol no Brasil, que deve ter... Eu estava no Rita ainda, então acho que foi 2014, não, menos, 2016. Eles chegaram com uma visão muito de marketing, assim, não me agradou. Tá? Então, eles trouxeram uns estudos fracos, eles vinham vendendo cura, vendendo, né, como o Diego, com expectativas altas. Então, eu, na época, tive um pouco de resistência, como vários médicos, e depois que, como tudo, como a gente que trabalha com ciência, com pesquisa, é assim que a gente tem que fazer. Não é fechar a cabeça, mas, espera lá, calma, vamos né, fazer estudo, na Gaceta tendo estudo. E aí a gente vai vendo os resultados e vamos, beleza, esse caso aqui tentou isso, vamos tentar, então, canabidiol. Eu acho errado essa questão do não contar, porque o relacionamento, então, não tá legal, né, de confiança. Quando o paciente me fala... eu falo, tudo bem, mas eu não passei por isso. Eu já explico meio que tudo, assim. Eu faço no primeiro, tem isso, você vai ver a dentadura, já explico tudo que você vê, ó. Para a pessoa já sair de lá sabendo que a gente conhece as terapias, mas que tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu momento para ser pressão. Eu adorei, Giovana, a pergunta, porque com certeza tem um monte de gente aí pensando. Bom, primeiro que o canabidiol foi estudado num trabalho de série de casos. Pegaram 24 pacientes e deram canabidiol e iam ver ao longo do tempo o que ia acontecer. E aí, na comparação antes e depois, não teve resultado superior ao placebo. Então, foi uma série pequena que não mostrou nenhum benefício. Esse trabalho já deve ter já uns 10 anos já.
E aí o grupo que mais estuda canabidiol no Brasil é o grupo do professor Vitor Tumas de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão Preto. Eles estudam canabidiol na psiquiatria desde 1970, e aí, por comunicação, em 2010, o grupo de lá começou a estudar. Tem uma colega chamada Manuelina Brito lá, que faz uma parceria com o grupo daqui, e que estudou canabidiol no Parkinson, está estudando o Huntington também. Então, assim, os resultados do canabidiol, pessoal, é aquilo que a Sara falou. Do ponto de vista de sintoma motor, a gente não consegue ver, pelo menos tanto nesse estudo quanto na prática, nenhum resultado objetivo de melhora da contração distônica. O que a gente vê? Que alguns pacientes realmente têm uma diminuição da ansiedade, isso é uma coisa marcada. Alguns têm melhora do sono e alguns têm melhora da dor. Então, realmente, do ponto de vista motor, não existe benefício, pelo menos que existe na literatura até agora, e na nossa experiência também. Isso eu posso falar que eu sou um médico que ouve a demanda dos pacientes. Eu prefiro ser aquele que prescreve do que aquele que não está sabendo que o paciente está usando. E posso falar tranquilamente, eu já tenho mais de 20 pacientes prescritos com canabidiol. A quantidade de dinheiro que eles gastam é absurda, porque é caro, não é um tratamento barato, e posso falar tranquilamente que até hoje eu nunca vi nenhum benefício no quadro motor. Tá? O que pode ter é um benefício indireto também. Então, assim, a pessoa está dormindo melhor, não tem dor e está mais tranquila. Então, assim, a distonia melhora também. Como o Parkinson melhora. O que importa, gente? Importa o paciente estar bem, não é? E ter qualidade de vida. Então, se a gente ficar também fosforilando, tipo, não vou passar porque a pessoa tem uma expectativa. O que eu falo? Eu explico. Ó, o teu tremor diretamente, a gente não tem estudo que vai dizer, mas indiretamente, se é uma pessoa ansiosa, pode melhorar. Então, vamos. A pessoa sabendo disso, ótimo. Agora eu falo, vou te passar porque a escala de tremor vai melhorar. Assim, também a gente está, né, indo contra, pelo menos a gente está tendo agora um estudo. Agora, outra coisa, existem canabidióis e canabidióis. Tem isso também. Então, assim, tem canabidiol que faz ali, né? Tem um canabidiol que vem... Tem canabidiol puro, tem canabidiol com canabigerol, tem canabidiol com THC. Isso faz diferença? Com certeza. Por isso que, nesse momento agora, no HC, a Jaci está à frente do estudo, junto com um grupo de canabidiol, com THC um pouquinho, para ver se faz diferença também essa misturinha de coisinhas a mais que pode, talvez, potencializar efeitos a mais e diminuir efeitos colaterais, tá bom? Então, eu acho que está respondido, né, Gi? Tratamentos on-label aí que a gente usa. Gi, você quer começar falando dos medicamentos? Então, aí eu começo a falar da toxina. E aí a Gi vai falar da parte de fome. Posso fazer mais uma pergunta? Aí que a gente gosta. Manda bala. Um paciente que fala para mim, Giovana, quando eu uso bebida alcoólica ajuda muito. Puxa, isso é maravilhoso. Não usar bebida alcoólica, mas esse comentário é muito real. Isso você vai comentar mais alguma coisa? Posso falar? Eu queria que você comentasse. É assim, pessoal, o álcool, ele é uma droga que tem uma atividade sobre o sistema nervoso central, porque ele tem um receptor específico chamado GABA. Esse receptor GABA é o mesmo que é ativado pelo diazepam, pelo Rivotril e pelos outros benzodiazepínicos. E o que o GABA faz? O GABA ele gera relaxamento muscular e diminuição da atividade neurológica como um todo. Ele é um agente neurodepressor, que a gente chama. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma contração muscular involuntária, a gente precisa de uma substância chamada acetilcolina. Então, é ela que induz a contração muscular. E o GABA, de alguma maneira, é um agente que antagoniza, ele faz o efeito contrário, ele inibe. Então, quando a gente utiliza medicações com atividade GABAérgica, você tem uma redução da atividade da acetilcolina e, por conseguinte, você tem diminuição da contração muscular involuntária. Por esse motivo, alguns pacientes têm redução da contração com diazepam, com Rivotril e pelo álcool. Problema. Existe um tipo específico de distonia geneticamente determinada que é chamada de YT11, uma mutação no gene chamado SGCE. Muito rara, mas existe. E o que eles viram?
eles viram que esses pacientes, naturalmente, eles têm um efeito aditivo ao álcool, ou seja, quase a totalidade dos pacientes com esse tipo de distonia estão muito sujeitos a ficarem dependentes de bebida alcoólica. Então, assim, essa observação ela é real, mas eu, pelo menos, sempre oriento que paciente com doença neurológica não deve consumir bebida alcoólica. Fora os efeitos adversos do álcool, que o álcool tem um efeito neurotóxico, a gente sabe. Antes a gente falava que tinha um limite de 2 latinhas de cerveja por dia. Os trabalhos mostram que não tem limite mais de segurança para o álcool. Então, assim, é o tipo de informação que você escuta, que você fala, faz sentido, mas a gente pede preferencialmente para o paciente não beber. Tirando a questão dos medicamentos, né, que muitos, assim, uma pessoa sabe tomar um vinhozinho, tudo bem, mas o que ele falou do YT11 é verdade, inclusive é uma dica, porque é um paciente que É uma dica, é verdade. quase que 100%. Ele fala, eu tenho uma distonia que quando eu bebo eu fico muito bem. 100%, não é tipo um relaxamento, é como se fosse o tratamento dele. Por isso que é um paciente que tem risco também, além da questão de abusivo e a maioria é alcoólatra, tá? E o problema é isso. Depois vira um paciente que tem um desequilíbrio, porque se ele bebeu, vai embora no caso geral. Então, assim, é um outro problema, tá? Então, mas tem, de verdade. E aí, entrando já no ganho de tratamento, exatamente, o Diego já entrou em questão em relação a remédios que nós usamos rotineiramente para esses pacientes por conta desse efeito GABA. Então, exatamente, o benzodiazepínico, então Rivotril, diazepam. Ai, doutora, pelo amor de Deus, mas eu vi que o paciente tal... Claro, gente, remédios que a longo prazo podem dar efeito colateral, a gente evita, mas entendam, o cérebro de um paciente que tem um quadro de hiperexcitabilidade, imagina como que está excitado esse cérebro naquele circuito, né, porque ele não está inibido, ele está hiperexcitado. Você precisa fazer o que chama de down regulation, que é regular para baixo. Você tem que fazer uma regulação, porque é um cérebro que está em sobrecarga, um corpo que está em sobrecarga. Então, você trazer isso para baixo, você não está, vamos dizer assim, suprimindo 100%. Você está tentando regularizar e trazer para uma normalidade. É diferente da vizinha que não dorme e toma Rivotril para dormir. E fica se sedando, tá? A consequência para isso é muito maior para esse cérebro. E também os efeitos colaterais ali, a pessoa fica ressaqueada. Eu tenho um paciente que toma tranquilamente diazepam com distonia generalizada, doses altíssimas, 3 vezes ao dia, está tranquilo aqui sentado. Talvez alguns de vocês estão aqui. Como isso? Ai, estou resistente? Não, gente, é um cérebro que está aqui, ó. A gente está tentando trazer para cá. Não é aqui um cérebro fisiologicamente normal que eu fico usando o Rivotril de uma forma errada para dormir. Né? Então, entendam que é diferente. Até muita gente tem preconceito. Quando eu falo, olha, eu vou entrar aqui um diazepam e tal, né? A pessoa fala assim, ai, doutora, não. Então, é um tratamento, nós utilizamos sim, não é a primeira linha para mim, mas é um tratamento que nós usamos bastante nesses pacientes, tirando que também deixa a pessoa mais tranquila, tá? Mas não é para ansiedade que está usando, é para o movimento involuntário. Ok? Ah, é Dani? Ô, Dani. Tudo bem? Que bom que você está aí. Tem cadeirinha aqui, se quiser sentar. Oi, Giovana, tudo bem? Eu queria, assim, eu tenho algumas dúvidas, porque eu tenho Parkinson, né? Para quem não sabe, de ser jovem, e eu comecei a sentir algumas distonias. Então, doutora Sara, a Carol também tem. E aí eu queria saber, assim, a diferença da distonia, para quem tem a distonia mesmo, o diagnóstico de distonia e sintomas, né? A diferença entre eles. E no caso de quem tem Parkinson, tem um sintoma de distonia, se há alguma medicação que as pessoas que têm a doença de distonia serve para quem tem Parkinson? Nossa, ótima pergunta, Dani. Ótima pergunta. Então, assim, primeiro que a gente falou, né? Distonia, ele é um sintoma que pode estar dentro de inúmeras síndromes, né? Então, pode estar, como eu falei, um paciente com paralisia cerebral pode ter espasticidade de distonia, né? Uma pessoa com uma questão genética, vou voltar a falar. E aí também, para quem não sabe, o paciente que tem doença de Parkinson, ele pode se manifestar principalmente quando está em off. É em off sua distonia? Do pé? É pé? Não, a minha distonia pega em qualquer lugar. Então é discinesia? Não, é dolorida mesmo. Tá bom, é distonia. É contração mesmo muito forte. Tá bom. E no início da resposta do Prolopa. Tá bom. Então, assim, a distonia, ela pode estar manifesta também no paciente com doença de Parkinson.
Normalmente não é no começo da doença, tá? Pacientes que no começo da doença de Parkinson têm distonia, provavelmente não é doença de Parkinson. Pode acontecer, até juvenil, né? Alguns testes genéticos, geneticamente podem abrir até com uma distonia de pé. Mas, assim, numa forma geral, o paciente que começa ali de 60 anos e tal, ele tem a manifestação de distonia mais rara no começo. Isso vem com o tempo, né? Ou por medicação. Então, tem algumas medicações como o Prolopa que podem dar discinesia, principalmente, que é um movimento mais de dança, ou a contratura, ou pela falta, né, que a gente chama que é o off. Passou o remédio, então você tem essas oscilações da dopamina de uma forma geral, como é a região dos núcleos da base, o paciente pode ter essa manifestação distônica, né? O principal, Dani, de distonia acontece no off, tá? Quando a gente vai ver em literatura e na prática. Mas pode acontecer, como você falou, no comecinho, né? Ou no pico. Sobre o tratamento dos pacientes com Parkinson que tem distonia, vai depender do momento que vem essa distonia. Então, se vem a distonia no off, então a gente tem que melhorar o tratamento do Parkinson desse paciente, né? Se vem uma distonia no on, ou seja, no pico do remédio, aí a gente pode ou tentar fragmentar, diminuir a dose, ou entrar com remédios que podem bloquear isso, né? Então, a amantadina, enfim, ou a clozapina a gente também usa. Por exemplo, a clozapina não é um remédio que a gente usa para os distônicos que não tem Parkinson, mas é um remédio que às vezes a gente lança a mão nos pacientes que têm Parkinson, tá? E o Botox, a toxina botulínica, perdão, ela é utilizada tanto em um quanto em outro. Então, a toxina, eu falo que ela é uma droga suja. Suja em qual sentido? Ela bloqueia o que ela vê na frente. E isso é ótimo. Porque drogas sujas, elas funcionam bem porque o nosso corpo ele não é muito específico. Então, quando a gente tem muitas vias envolvidas naquela doença, dor, por exemplo, é uma coisa, né, enfim, quando você entra com aquela medicação que não é muito específica, ela bloqueia aquilo. Então, ela bloqueia a ruga, ela bloqueia nervo, ela bloqueia músculo, né? E, normalmente, ela tem... por isso que ela é usada hoje em mais de 700 indicações, claro, em estudos, mas na medicina, tá? Então, a toxina também pode ser utilizada. Então, isso depende, né, do momento de on e off. Esses remédios que eu comentei são usados mais em distonias em pacientes parkinsonianos. E esse manejo do remédio do Parkinson também é fundamental, entendendo o momento principal da distonia. Tá bom? E Sara, pode falar. E a questão da aplicação, né, de toxina, é importante um especialista aplicar, porque eu já recebi pacientes que pessoas que não são especialistas, sobredosou o uso da toxina e trouxe consequências, né, de disfagia, de alteração da deglutição importante. Então, eu acabo recebendo pacientes, né, que após a aplicação de toxina, né, de maneira inadequada, acabou tendo uma alteração da deglutição porque pegou músculos que são responsáveis pela deglutição. Então, começou a ter dificuldade para engolir os alimentos, broncoaspirando, né, tendo broncoaspirações e pneumonia. E, infelizmente, até tive um caso que foi a óbito por conta disso. Tive casos bem sérios. Então, tem que tomar cuidado com quem você... Porque teve, por exemplo, eu tive um paciente que até a Sara atendeu. A família resolveu internar no hospital e fazer a toxina lá, porque o convênio cobria. E aí, ele saiu do hospital disfágico, com sonda. E aí, naquele momento em diante... Não fui eu que apliquei, tá, gente? Não, daquele dia em diante, eu falei, não tem como, não tem condições de fazer com uma pessoa que não é especialista. Porque, assim, foi, vou dizer que um mês de batalha para recuperar a deglutição daquele paciente, né, porque... Veio para mim. Depois foi para a Sara, porque era a pessoa que eu confio, que aplica, que sabe da dosagem e os músculos importantes para aplicar essa toxina. Então, falando de reabilitação, né, a toxina é o padrão ouro de tratamento para distonia. Né? Eu recebo os pacientes pós-aplicação de toxina para aqueles pacientes que vêm disfágico ou aqueles pacientes que acabam tendo uma fraqueza de lábio e não tem um vedamento labial, começa a vazar, babar, começa a ter as queixas disso. Mas também aqueles pacientes que querem parar esses truques sensitivos, minimizar para poder se comunicar melhor, né? Então, nenhum paciente, nenhuma técnica fonoaudiológica ou exercício é igual para todos, né?
Quando chega a distonia para mim, né, olha, eu rodei já com várias fonos. E aí o neurologista me liga e fala: o que você pode oferecer de diferente? E, ultimamente, nesses últimos 2 anos, eu tenho aplicado a estimulação transcraniana por corrente contínua, né? Eu falo com o neurologista, o que eu posso ter a carne na manga é fazer uma outra maneira de atendimento, colocando a estimulação por corrente contínua. Eu já tive boas respostas com pacientes assim, e também tive outros pacientes que não tiveram boas respostas, né? Por isso que cada caso é um caso, a gente tem que analisar, né, o caso de cada paciente. As técnicas fonoaudiológicas não são iguais para todos. Quando chega para mim, eu analiso, eu penso, eu programo o exercício. Às vezes eu programo naquela sessão, a outra sessão tem que ser completamente diferente, porque as queixas que ele veio na semana passada já é diferente daquela, né? Nenhum dia é igual ao outro dia com o paciente distônico. Então, é um desafio. Tratar a paciente com distonia, trabalhar a fala do paciente, trabalhar a parte da deglutição é um desafio, né? A comunicação, a maioria daqui são jovens, são pessoas que trabalham, e o que mais pega é essa questão da expressão, né, de se colocar no trabalho, de se desenvolver, né? E hoje em dia, cada vez mais, é necessário se comunicar, né? A gente vê pelas redes sociais, aqueles que não se comunicam não acabam tendo um destaque, né, no que faz. Então, acabam vindo pacientes de fora, mesmo se tratar aqui em São Paulo, porque tem mais recursos e tudo mais. Então, era isso, né, do tratamento fonoaudiológico. Depois vai vir, a Carol vai falar um pouquinho mais da estimulação transcraniana, que também tem trazido resposta, mas é aquilo que eu falo para vocês, não são todos os casos. Existem as distonias laríngeas, né? As distonias laríngeas, existe protocolo de avaliação realizada pelo otorrinolaringologista, que coloca o fibronaso para ver qual é a musculatura que está com maior hiperatividade, contractura, para que possa colocar toxina botulínica. E existe a fonoterapia após aplicação da toxina em prega vocal. Então, também existe especialista que coloca toxina em prega vocal, às vezes coloca em uma prega vocal, já melhora, né, e outros precisa fazer bilateralmente. Existem protocolos que avaliam se é uma distonia em fechamento de prega vocal ou em abertura de prega vocal, né? Geralmente, quem tem distonia em fechamento de prega vocal, os sons sonoros que a gente... por exemplo, vou dar uma frase que é do protocolo. A Érica tomou suco de pera e amora, diferente de uma outra frase. Sônia sabe sambar sozinha, onde você tem o S, né? Você tem um S que não tem coaptação glótica. Os sons que não têm coaptação glótica, fechamento glótico, saem melhores nos distônicos do que os fonemas que têm coaptação glótica. Tá? Então, são provas terapêuticas que são realizadas para que o médico possa saber se aquela distonia está acontecendo no fechamento da prega vocal ou na abertura da prega vocal, e ele não errar a aplicação do tratamento da toxina. E a fonoterapia vem para auxiliar, vem para ajudar, vem para minimizar. Então, a gente trabalha muito o relaxamento da musculatura, alongamento dessa musculatura, né? Às vezes tem algum fonema que está tropicando mais com o paciente, vou trabalhar mais esse fonema, vou dar outras estratégias com temperaturas, que ajuda também a minimizar esses truques sensoriais, né? Às vezes o gelado ajuda com o paciente, às vezes a propriocepção de uma escova, de um massageador também ajuda. Então, são técnicas fonoaudiológicas que a gente vai descobrindo junto com o paciente o que vai melhorando para ele. E é uma terapia que eu falo que não é arte de eterno. Eu ensino a técnica, ele desenvolveu, ele foi bem, eu dou alta. Ele só retorna comigo se começar a ter outros eventos que começam a se prejudicar. Porque o paciente não gosta de ficar indo toda hora, tem fono, e aquilo satura o paciente, né? Então, eu ensino, mostro o caminho e ele faz os retornos assim que ele necessitar de mais um apoio fonoaudiológico. É assim que... 10. Para a gente falar da toxina um pouquinho, só um minutinho. A acetilcolina, o Dr. Diego explicou que é um neurotransmissor fundamental para a contratura muscular. Então, o que a gente tem que fazer? Bloquear, já que a pessoa está muito contraída, né, muita contratura,
bloquear essa acetilcolina. A gente pode fazer isso através de medicações, então a gente pode ou indiretamente fazer o GABA, que é a inibição, que a gente explicou, ou a gente pode usar os anticolinéticos, tá? Que são remédios que é o biperideno, a Akineton, né? O Artane, Trexfenidil, que todo mundo aqui já conhece, já ouviu falar, também podem ser utilizados, tá? Por conta disso, ou não, né? E o bloqueio com toxina botulínica. O bloqueio com toxina botulínica, a doutora Giovana já deu a introdução, então nada mais é do que uma toxina, que na verdade foi, não sei se todos sabem, mas ela começou na oftalmologia, né? Então o primeiro médico a utilizar foi o Alan Scott, que é um oftalmologista, que aplicou para estrabismo. Então, olhos que estavam estrábicos aplicou para poder corrigir. E depois disso, foi utilizado para blefaroespasmo, que é aquela distonia de olho, e para espasmo facial, depois distonia cervical, e assim foi. Tá? E para dermatologia, que é para ruga, gente, foi bem depois, tá? Começou-se na neurologia. Aí, conosco. Tá bom? Então, o nome já fala, toxina botulínica, então veio realmente do Clostridium botulino, que dá aquela doença que é o botulismo, né? Então, na verdade, tudo começou com uma observação, há muitos anos atrás, né, por um médico que observou um grupo de músicos que estavam num casamento, que comeram uma salsicha envenenada e aí tiveram sintomas de paralisia corporal. E aí viu-se que era alguma doença e no final eles conseguiram isolar o Clostridium botulino, que é essa bactéria, né, enfim, esse bacilo que desenvolve o botulismo, que gera essa paralisia. E aí logo depois esse Alan Scott, enfim, junto com outro médico, outro cientista, pensaram, poxa, se tem uma toxina que pode paralisar o corpo inteiro, se a gente usar uma microdose para paralisar somente uma parte, será que funciona? Eu tive o privilégio de assistir uma aula do próprio Alan Scott, que hoje está com 90 e poucos anos, mostrando como que ele fez os experimentos dele, ele fez em cavalos, enfim, foi uma coisa assim, muito louca. Ele falou, a gente fazia tinha fábrica de toxina em garagem. Era assim, e imagina, a toxina botulínica, gente, pode matar 1 grama, pode matar 1 milhão de pessoas, tá? Então, ela é uma coisa assim, ela é muito importante, mas também a gente tem que ter muito cuidado quem aplica, como que aplica. E aí a gente faz essa paralisia temporária durante 3 meses, de 3 a 6 meses que dura, e aí você tem que reaplicar, né, naqueles músculos que são acometidos, tá bom? Pode falar, Kedna. Para todos os tipos de distonia, tem alguma distonia específica? Ou, por exemplo, eu tenho câncer de escrivão. Eu já fui indicada para fazer fono, mas assim, não era em um tratamento ligado à distonia, era por um outro médico achar necessário fazer o tratamento. E aí eu gostaria de saber se é para distonias específicas ou não, ou depende do paciente. Depende do paciente, né? Paciente que tem muita queixa, né, que tem dificuldade na fala, na deglutição, por conta da... Eu tinha um paciente que chegou que ele tinha que comer todos os alimentos com um líquido, porque não descia, porque por causa da distonia em fechamento oromandibular. Então, ele veio para fono, reabilitei ele, né, a gente ajudou com os outros, foi evoluindo com a consistência do alimento mais sólido, sem ele precisar usar o líquido. Então, vai depender da queixa do paciente, do que ele quer melhorar. E tentar mesmo, a fono é uma possibilidade que ajuda o paciente, né? Eu não falo para você que todos com distonia vêm para mim, mas quando vem por conta de questões da deglutição, da mastigação e da questão da fonação mesmo, da fala, da voz, da comunicação, que é melhorar, que é se desenvolver melhor, está trabalhando e tem vergonha de sair, tem vergonha de comer perto das outras pessoas, evita eventos sociais, onde ele vai derramar a comida, ou pode engasgar, ou tem que ficar assimilando um alimento de consistência mais líquida, com mais sólida. Aí vem procurar fono. Uma coisa que a Giovana falou em relação aos eventos adversos da toxina, né? É muito comum os pacientes terem essa preocupação, uma preocupação justa.
Mas é muito importante que os pacientes saibam que, às vezes, a gente mesmo aplicando e aplicando no músculo certo também pode ter efeito adverso. Então, assim, os estudos que avaliaram especificamente a toxina botulínica na distonia cervical mostraram que 10% dos indivíduos, mesmo que a toxina estivesse aplicada por expert, iam apresentar algum grau de disfagia. Então, assim, se aplicando certo tem a possibilidade, imagina que não está aplicando. Então, realmente, é muito importante que esteja fazendo o segmento com algum especialista em distúrbio do movimento, mas o paciente tem que ter muita paciência, porque a gente que tem essa experiência também negativa, o que a gente vai fazer para evitar o efeito colateral, que geralmente é algum grau de fraqueza muscular? A gente vai começar com a menor dose possível eficaz. Ao começar com a menor dose possível eficaz, por exemplo, se for um homem que tem uma massa muscular maior, talvez para ele aquela quantidade de toxina vai ser uma quantidade de toxina muito baixa. E às vezes a gente vai se surpreender. Tem gente que a gente acha que é grande e a gente aplica uma quantidade pequena e ainda assim tem algum grau de efeito colateral. Por que isso acontece? Porque a toxina tem uma capacidade, primeiro, de se difundir também para a musculatura que está em volta. Então, músculos muito pequenos, às vezes a toxina pode se difundir para a musculatura que está do lado. De que maneira a gente reduz a possibilidade de efeitos colaterais da aplicação, sabendo que a aplicação é o melhor tratamento que a gente tem? Primeiro, com o expert, né, com o especialista de distúrbio do movimento, e tentando acoplar técnicas que vão me dar o músculo exato onde eu preciso colocar a toxina. Então, basicamente, hoje, a gente tem duas técnicas. A gente tem a eletroneuromiografia para guiar o procedimento de aplicação e a gente tem o ultrassom. Então, eu faço sempre guiado por eletroneuromiografia, porque é onde eu tenho a minha experiência. A Sara faz por ultrassom, que é onde ela tem a experiência dela, né? E tem alguns colegas que vão fazer no método palpatório, que também é importante que o paciente tenha acesso ao tratamento. Então, quando a gente faz guiado por eletroneuromiografia, me dá a oportunidade de eu ver o músculo exatamente que está contraindo no momento que está contraindo e eu aplicar. E quando eu faço isso, tem a possibilidade de eu utilizar uma menor dose e aplicar na cabeça do músculo, no ponto exato que a gente chama de junção neuromuscular. Então isso, os trabalhos mostram que vão me dar a possibilidade de eu economizar, porque eu vou usar uma dose menor de toxina, e a toxina talvez vai durar um pouquinho mais de tempo, porque ela está exatamente onde ela precisa estar. E a vantagem de se aplicar utilizando o método de ultrassom é porque a eletroneuromiografia é uma picada, então ela dói, enquanto o ultrassom é um método indolor e vai te dar a possibilidade de também ser um método localizatório. Então, pessoal, eu acho assim, finalizando essa parte de tratamento convencional, só vou acrescentar duas coisas em relação a medicamentos. Então, assim, primeiro que está vindo uma novidade no fim do ano, que é uma medicação chamada deutetrabenazina, que é chamada de... Já chegou já? Chegou, mas está judicializado, né? Eu tenho 2 pacientes usando, mas está usando baseado em judicialização. Acredito que até o final do ano que vai ser a liberação mesmo. Então, essa medicação, pessoal, o que ela faz? Ela tem a capacidade de também reduzir a contração muscular involuntária, atuando nos neurônios que vão induzir a contração. Por que isso é importante? Porque, às vezes, para algum determinado grupo de pacientes, por exemplo, quem tem distonia cervical ou quem tem discinesia tardia, ou seja, que a distonia começou depois do uso de medicações psiquiátricas, essa medicação tem a possibilidade de reduzir o movimento involuntário talvez em 20%, 30%. É pouco, mas às vezes, num contexto geral, é mais um arsenal terapêutico oral que a gente vai ter disponível para ajudar os pacientes. Então, a desvantagem da medicação é que é uma medicação cara. Ela, atualmente, você já pode importar a medicação de Portugal, dos Estados Unidos também, mas vai chegar no mercado brasileiro. É possível que seja aí, acredito, volta de uns R$900 uma... É mesmo, sabe? Eu tenho 2. Que bom. A nossa esperança é o SUS, que é o que acontece com os anticorpos monoclonais, né? Para
com a toxina. A própria toxina. Então, assim, hoje o processo da teta, né, é para entrar no curso, que aí as pessoas conseguem acesso, e aí também os planos, se entrar como uma doença, né, o plano consegue cobertura. Mas, assim, ainda está complicado até que a gente consegue impulsar por meio de mim. Mas é o que o não está nos guias, tirando esse guia, como primeira e segunda linha. Uma segunda para a terceira. Então, ainda aqueles remédios que a gente falou, são os remédios que a gente usa. E só ainda em relação ao medicamento, não é obrigatório, mas a gente não sabe bem o porquê. Cerca de 30% dos pacientes com distonia, eles podem ter uma redução de um neurotransmissor cerebral chamado dopamina. Esse neurotransmissor, ele é o que está reduzido na doença de Parkinson e em outros movimentos que causam contrações musculares involuntárias e lentidão. Então, muitas vezes no diagnóstico do paciente que não usou nenhum medicamento ainda, que a toxina é um tratamento muito caro, como as meninas vão falar, as outras abordagens de tratamento também têm um custo. Às vezes a gente faz um teste, que é esse teste com essa medicação chamada levodopa, que é o Prolopa, conhecido popularmente, e cerca de 30% dos pacientes pode ter algum grau de melhora, algum grau de redução da contração muscular involuntária. É importante isso, analisar. Porque é o seguinte, gente, eu recebo o paciente e falo assim, doutora, eu queria tomar o Prolopa, porque eu vi no grupo que alguém toma. Então, assim, Prolopa é um remédio feito para Parkinson. Mas existe as L-dopas distonias. Inclusive, tem um tipo de distonia, que é a distonia DYT5, que ela responde muito bem. Mas ela tem um padrão, normalmente, clínico. E, normalmente, a gente, assim, hoje em dia, a gente testa um pouquinho de levodopa. Mas eu tenho pacientes que passam um pouco de mal. Não é um tratamento padrão, mas foi um ótimo comentário. A gente vai finalizar. Tipo de toxina, existem vários tipos de toxina também. Eu queria só comentar isso, tá? As três principais é a Dysport, o Botox, e o Xilmin, que é o Xiaomi, não é Xiaomi, é Xilmin. Lembrando que Botox, gente, é uma marca, tá? Não sei se todo mundo sabia, mas é uma marca. Então, quem faz toxina, é importante saber que tipo de toxina que usa, porque cada um tem uma particularidade, tem um tipo de resposta. E cada um responde de uma forma diferente entre eles. Então, às vezes, você não melhora muito com outro você melhora. Às vezes, você teve disfagia, dificuldade para engolir com uma, porque ela difunde mais, mas você trocando para outra, você fica melhor. Então, não desista. Eu acho assim, em relação à toxina botulínica, só para finalizar, porque, infelizmente, teve pouco tempo de falar de toxina, mas e é tão importante. Mas, assim, tem um artigo muito famoso, que é do Stanley Fan, que é um dos grandes nomes de movimento mundial, assim, mundial. Ele estava com o Dr. Marsden, que fez os primeiros consensos, os primeiros simpósios de distúrbio de movimento, inclusive de distonia, que fala sobre a toxina botulínica state of art, né, que é a arte da toxina botulínica, da aplicação. E ele, no final, coloca assim, dicas para os médicos, enfim. E a última dica que ele fala mais importante é não desista. E esse não desista é para o médico, porque às vezes a gente fica frustrado, uma cama de escrivão, que é difícil, né? Você tem um dedo só que levanta quando pega a caneta, mas quando pega um copo, não. Aí você fica fraco o dedo para pegar o copo, para escrever fica bom, enfim, desafios. Então, esse lapidar, esse refinar, ele tem que ser uma persistência, né, do médico e do paciente, com confiança nesse médico. Não deu certo com uma toxina, muda, uma dose, muda, não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. Isso é lindo, né? Porque é a arte, é isso mesmo que faz a gente ter essa individualidade e nós, como médicos, também nunca pararmos de estudar para a gente poder oferecer o melhor para os nossos pacientes. Tá bom? Então, acho que essa é a mensagem, né, Gi? A gente vai passar a bola para a sessão 2, que vai introduzir agora esse segundo momento de tratamento, junto com uma reabilitação e as neuromodulações. Tá bom? A gente está aberta para perguntas também.